Olá, saudações a você que nos acompanha no nosso O Céu que Te Acontece. Mercúrio em sextil, bom aspecto, com Saturno, de 4 a 6 de abril. É o período ali mais intenso desse bom aspecto, que até um pouquinho antes já está funcionando, um pouquinho depois, um pouquinho antes do dia 4, um pouquinho depois do dia 6, ele tem um certo funcionamento, mas a concentração maior fica por ali. E esse aspecto, ele ocorre imediatamente depois de um aspecto bem difícil, já citado num outro vídeo que a gente já publicou aqui, que é Mercúrio em quadratura com Plutão. Esse, ao contrário daquele, é bastante construtivo, é fluente, tem oportunidades em seu bojo, funciona até como uma espécie de compensação, né? Sai daquela situação mais complicada, mais crítica, mais difícil de lidar, cheia ali de mágoas a serem ditas, serem expressas, e isso se converte em produtividade, em capacidade intelectual, em organização do pensamento e na aplicação deste pensamento e dessas organizações interiores junto a outras pessoas que também desejam produzir, tornar as coisas mais palpáveis, duráveis, importantes. É um trânsito excelente para quem tem que lidar com situações, aquelas situações que têm peso, né, que precisam de muita concentração, que precisam de atenção, que tem que ter seriedade. Isso aí, todo mundo que acaba abordando toda e qualquer situação com um grau maior de seriedade, de empenho, de comprometimento, acaba se saindo melhor, acaba produzindo mais, acaba tendo melhor capacidade de resposta e organização e também pode vir até a impressionar os demais que com ele estão atuantes, especialmente se dentro desses demais tem alguém que tem algum grau de poder, de controle, de autoridade. Com Mercúrio em Touro e Saturno em Peixes, a gente tem uma fase bastante interessante, porque Touro é um signo que está muito com o pé no chão, está voltado para as condições palpáveis, materiais, aquilo que funciona, aquilo que pode nos dar algum tipo de retorno, de gratificação. Já o Peixes são as condições sublimes, são as condições imaginativas, são os estados emocionais muito profundos, às vezes alterados de percepção. Peixes também vai representar a preocupação que a gente vai ter em sair de uma condição conflitante, sofrida, difícil e fazer o mesmo para com os outros. Se Mercúrio está bem com Saturno, com esses dois signos em comunicação, a gente tem também uma facilidade de organização diante desses mesmos assuntos, desses mesmos temas governados pelos signos. É aquela hora em que se premia, talvez não imediatamente, mas semanas, meses depois, aquelas pessoas que se dedicam abnegadamente a alguma coisa que seja muito útil, que possa oferecer bastante resultado, que seja importante não só para o indivíduo, mas para terceiros. É uma fase que se compensa o esforço concentrado, o trabalho duro. É aquela hora boa em que nem tanto assim as inovações falam muito alto, mas o trabalho protocolar, aquela coisa que a gente, basta a gente buscar no que já é de lei, naquilo que já é constatado e reproduzir aqui, que aquilo ali vai ter uma boa resposta. Para alguns isso vai significar finalmente se empenhar em um estudo sério, uma coisa que pode ter que durar muito tempo. É o momento em que a pessoa se vê na obrigação ou de aceitar de vez seguir aquela trilha de aprendizado, ou de, não, eu preciso reformular meu pensamento, pensar com mais calma. É uma hora em que a gente está apto a decidir com clareza nessas condições. Normalmente se decide pelo primeiro caso ali, que é seguir uma trilha de aprendizado. Muita gente vai ser coparticipante em algum tipo de atitude de liderança intelectual, mas assim, não é o único, é coparticipante. São várias pessoas pensando e agindo de maneira construtiva para atingir determinado objetivo de médio a longo prazo. É aquela hora que vale muito a pena a gente pensar com calma antes de dizer não e, de preferência, se a coisa for interessante, evitar o não, tentar negociar prazos melhor, né, de uma maneira mais saudável, mais salutar, com
algum tipo de proponente daqueles novos interesses que estão surgindo. Saturno e Mercúrio é ótimo para a gente ser bastante científico, né? Ainda mais um bom aspecto como é o sextil. E em grupo, o sextil sempre é bom a gente aplicar a coisa com mais de uma pessoa, com mais de duas pessoas em volta, né, pensando mais ou menos em uníssono, e em grupo pensar cientificamente, a gente sempre procurar um conceito que os cientistas conhecem muito bem, especialmente os teóricos, que é a navalha de Ockham. Esse princípio é também conhecido como o princípio da economia. Não a economia do dinheiro, mas a economia de esforços, de empenhos, o que é mais viável, o que é mais alcançável. E é algo que vem desde a Idade Média, desde o século XIII. Foi cunhado ali pelo filósofo Guilherme de Ockham e é muito aplicado, como eu já disse, na filosofia da ciência. A gente pode dizer assim, que esse princípio ele diz que se você tiver múltiplas variáveis de explicação para um determinado fato ou uma situação, você sempre deve optar pela explicação mais simples, e por simples não vamos entender aqui aquela coisa mais simplificada, não. Aquilo que tem menos variáveis, que pode evitar uma quantidade imensa de elucubrações que evitam também o famoso achismo. E esse princípio é ouro puro quando a gente precisa pensar logicamente para resolver uma questão. Durante um aspecto bom como esse aí de Mercúrio com Saturno, parece que a atmosfera mental ela nos direciona para esse lado e faz com que a gente tenha um pouquinho mais de facilidade de aceitar essa coisa. Em vez de fazer uma explicação muito estapafúrdia sobre algo bastante comum, bastante corriqueiro, a gente vai encontrar, por um princípio lógico, uma explicação bastante plausível, palpável, usando esse princípio aí. É isso então, gente. Fica aí a dica. Você quer saber onde é que esses aspectos ocorrem no seu mapa? Calcule-o de graça no nosso site carlosolanda.com.br. E também, se você quiser aprender astrologia, desde os primórdios do aprendizado até a especialização, ou ainda, se quiser preencher lacunas nos seus conhecimentos já adquiridos, visita lá o mesmo site. Você vai aprender astrologia, uma das maiores escolas do país. Grande abraço e até a próxima.